Oi, gente. Vamos lá, né? Depois que nós acabamos de falar sobre as estruturas organizacionais, a gente tem que emendar mais um conhecimento aí para tornar isso um pouco mais claro para a gente. Então, hoje nós vamos aprender, nós vamos entender o que são os níveis da administração e quais são as habilidades necessárias para cada nível, ok? Então, vamos lá, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os níveis da administração. Qualquer empresa hoje no Brasil ou no mundo, talvez, né, tem que ter, ou possivelmente vai ter, esses três níveis, que são os níveis estratégicos, táticos e operacionais. Esses nomes, às vezes, eles têm outros nomezinhos, ok? A gente não vai ficar preocupado com isso, não. O estratégico, tático e operacional são os três nomes que a gente vai ver com maior frequência. Então, se você gosta de fazer outras pesquisas por aí, fique esperto. Pode ser que você veja outros nomes que, na verdade, vai ser a mesma coisa, só que dependendo do autor, ele gosta de dar um foco aqui ou ali, então ele muda um pouquinho. Mas estratégico, tático, operacional é básico, tá legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses níveis da administração. Nós falamos já sobre estrutura organizacional e a gente viu, naquela estrutura que a gente viu em forma de pirâmide, lembra? Nós fizemos o rabisquinho ali, que nós temos o pessoal da diretoria, o CEO, dependendo da empresa, pode até ser o dono, né? E aí depois ele vai descendo na estrutura e vai abrindo um pouco mais, falando dos gerentes, dos supervisores e do pessoal operacional que está mais diretamente ligado às atividades da empresa, ok? Isso a gente já viu. Se você não viu ainda, vai lá no canal, já aproveita, se inscreve, já dá um like, já faz uma pergunta para a gente vai responder lá todas as suas perguntas, tá bom? Vamos continuar. Então, o primeiro nível que nós temos é o nível estratégico. Eu vou colocar uma figurinha para vocês verem aqui e vocês vão perceber muito bem, claramente, o que que é isso. Então, nós temos uma pirâmide, ok? Nós temos lá o nível estratégico, que normalmente é composto pela diretoria ou então os donos, dependendo. Se for uma empresa muito pequena, a gente chama até de dono, né? Ou se for uma grande corporação, talvez um presidente. O nome aí pouco importa, né? O importante é que esse nível organizacional, esse nível da administração, nós chamamos de nível estratégico. Nós temos o nível gerencial, que é composto ali pelos departamentos, pelos gerentes, supervisores. Em algumas empresas até eles falam de líderes de seção, mas enfim, gente, isso é muito de empresa para empresa. Não existe um consenso quanto a isso. Então fique tranquilo, tranquilo, se na sua empresa você não tiver exatamente isso, ok? O importante é o nível que nós estamos falando, estratégico, gerencial ou tático, ok? E o nível operacional. O nível operacional ele está no nível das pessoas, no nível das tarefas. A gente vai voltar agora, a gente vai dar bastante característica desses níveis, para que você possa entender claramente o que são esses níveis, tá? Então, se a gente pegar ali, por exemplo, o nível estratégico, o que que é isso, né? O nível estratégico é o único que também trabalha com ambiente externo. Isso quer dizer o quê? O nível estratégico, ele vai pensar não só a empresa dele, mas a empresa dele no contexto perante os concorrentes, perante o governo, os acionistas, os fornecedores, os clientes. Então, perceba que ele tem que pensar a empresa e tem que pensar a empresa num contexto mais amplo. Então, isso é o nível estratégico. Nós temos um problema, um desafio, né? Talvez não seja um problema, mas um desafio muito grande, que é orientar os nossos gestores
para que eles pensem estrategicamente. Hoje nós vemos, né, constantemente por aí, gestores que executam tarefas pequenas, muitas delas que não são pertinentes a eles, né? Muitas vezes nós temos gestores que são muito centralizadores, e aí, ao invés dele delegar essas tarefas para que outras pessoas façam, e ele possa se concentrar na empresa daqui a 5 ou 10 anos, ele prefere ficar resolvendo pequenos problemas. E aí não dá tempo, realmente, dele pensar a empresa dele para os próximos anos. Então, isso é um problema bastante sério, tá? O nível estratégico, ele vai responder pelo direcionamento da empresa. Então, imagine que a sua empresa ela quer ser líder de mercado nos próximos 5 ou 10 anos. Então, isso é trabalho da alta direção, do nível estratégico. Como é que nós vamos fazer, né, para transformar a nossa empresa, que é uma empresa local, numa empresa global, tá certo? Então, percebam que isso é um trabalho do pessoal estratégico, que se preocupar com esse direcionamento. Se eu quero que a minha empresa seja uma empresa em nível global, quais são as ações que nós temos que fazer? Quais são os caminhos que eu tenho que percorrer para chegar lá? Tá certo? Isso é o nível estratégico. Esse nível estratégico está preocupado mais com políticas, direcionamentos, estratégias, formas de fazer a empresa ficar maior. Perceba que esse trabalho é um trabalho mais de pensamentos, é uma coisa um pouco mais conceitual. Não que os outros níveis não tenham que pensar jamais, mas é diferente, né? Enquanto o nível estratégico pensa como chegar lá, o nível gerencial e operacional fazem efetivamente, ok? Mas calma, a gente já vai chegar nesse ponto aí, tá? O nível estratégico também, gente, é o nível onde se estabelece metas, né? Então, perceba, nós precisamos dobrar o nosso faturamento em 2 anos. Então, isso é um trabalho do pessoal, né, de nível administrativo, do nível da alta administração, de nível estratégico, ok? Então, essas são as características. E outra coisa importante também é que, assim, toda decisão tomada em nível estratégico, ela é de longo prazo. Não é curto prazo, não é médio, é longo. É para lá de um ano, tá? Por quê? Porque são decisões mais complexas e isso depende, né? Isso vai depender de uma série de fatores. Eu não posso simplesmente chegar lá e apertar um botãozinho ou dar uma ordem e a coisa acontece. Então, quando é uma decisão em nível estratégico, ela é em longo prazo. Isso vai demorar algum tempo para acontecer, tá certo? Essas são algumas características do nível estratégico, tá? Vamos falar do nível gerencial agora. O nível gerencial, ele trabalha é, focado no departamento, né? Ou na seção, que seja, pouco importa o nome que você dê, mas ele está focado no departamento. Ou seja, o que o nível estratégico define, os departamentos começam a executar. E aí, cada departamento tem a sua, a sua necessidade e também o seu trabalho a ser realizado em cima daquele objetivo traçado pelo nível estratégico. Tudo bem? Então, vamos imaginar, né? Se eu quero ser líder de mercado em 5 anos, qual é o papel do RH nesse objetivo? Qual é o papel da produção? Qual é o papel do setor de finanças? Qual é o papel do setor de TI? E assim vai, entendeu? Então, o nível gerencial, ele é em nível de departamentos, em nível de funções administrativas, né? Então, é como se cada departamento
tivesse uma parte da responsabilidade em fazer aquele objetivo traçado pelo nível estratégico funcione. Legal? Essa aqui é a ideia. Já o nível operacional, gente, ele é de curtíssimo prazo. É coisa para se realizar hoje, amanhã, depois, 15, 30 dias, mais ou menos. A propósito, essa questão de tempo também é uma coisa que os autores não são muito claros. Então, se na tua empresa você considerar longo prazo, 6 meses, não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Ninguém vai te cobrar disso, né? Ninguém vai te questionar a respeito disso, tá certo? O que você tem que entender é que existem tarefas a serem realizadas a longo prazo, a um médio prazo e a curto prazo. Pronto. Agora, o quanto é curto prazo, longo prazo e médio prazo é você que vai definir. Fique tranquilo, não precisa se preocupar com isso, tá certo? O curto prazo é aquelas coisas do dia a dia, talvez uma semana ou duas, no máximo um mês. Mas isso também, gente, não tem nenhuma obrigação de ser seguido, ok? O nível operacional são as tarefas que são realizadas, são feitas durante aquele dia ou aquele período de tempo, tá certo? Então, isso é em nível operacional. Perceba que o nível operacional é uma coisa mais é, pontual, né? É pegar para fazer efetivamente. Então, vamos voltar no exemplo que nós demos agora há pouco. Se a minha empresa quer ser líder de mercado em 2 anos, qual é o trabalho dos departamentos e qual é o trabalho de cada funcionário, de cada um ali dentro da empresa para que isso aconteça? Repara como isso é um troço complicado de coordenar, né? Então, não é fácil, tá certo? Mas é assim que as empresas funcionam. A gente já falou sobre complexidade aqui e está aqui mais um desafio a ser verificado, tá certo? Então, esses são os níveis da administração, ok? Então, é bem legal isso aí. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que no nível estratégico, no nível gerencial, no nível operacional, cada nível desse exige habilidades diferentes, ok? Você concorda comigo que um diretor de empresa tem habilidades diferentes de um pessoal lá do chão de fábrica? É natural, concorda? Então, isso não tem nenhum desmérito, né, para ninguém, tá? Então, como é que funciona isso? Imagine que no nível estratégico, você tem lá algumas habilidades que no nível gerencial não tem ou tem muito pouco desenvolvido, e no nível operacional também não tem ou é pouco desenvolvido. E isso acontece o inverso também, gente, né? Por exemplo, no nível operacional existem algumas habilidades que o nível estratégico não tem. Então, perceba que não tem mais ou menos, ok? Não tem isso, né? É tudo uma questão de quais são as habilidades necessárias para cada nível desse. Legal? Agora, existem algumas características. Por exemplo, no nível estratégico, as pessoas que atuam, né, em nível estratégico, em níveis de alta administração, essas pessoas têm habilidades mais conceituais, né? O que é uma habilidade conceitual? É aquela habilidade que a pessoa tem para conhecer o mercado onde ela está, conhecer quais são os fornecedores e a sua potencialidade, conhecer os clientes que fazem parte, qual o perfil desses clientes, do que eles gostam, do que eles não gostam, entendeu? Então, isso é uma habilidade conceitual, tá certo? Já em nível gerencial, as habilidades, existe uma habilidade um pouco mais desenvolvida, que é a habilidade humana, tá? É lógico, gente, o gestor maior da empresa, né, o diretor, ele não vai ter habilidade humana? Lógico que vai ter, né? É, só que ela é diferente um pouquinho da habilidade humana, por exemplo, do nível gerencial, né?
Por quê? O nível gerencial são as pessoas que fazem uma ponte, né? Vou até fazer um rabisco aqui, ó. Esses caras aqui, ó, eles fazem uma ponte entre o que o nível estratégico quer, né? E o que vai ser passado para o nível operacional. Então perceba que eles têm que ter algumas coisas diferenciadas realmente. Não que eles sejam mais inteligentes, sabem se relacionar melhor, não é isso. Mas eles têm que ter algumas cartas na manga para poder se relacionar muito bem com todos os funcionários. Tudo bem? Então é assim que funciona. Então, nível estratégico, uma coisa mais global, conceitual. O nível de departamento aqui gerencial, ele tem habilidades um pouco mais humanas desenvolvidas. E o nível operacional, gente, ele tem mais habilidades técnicas desenvolvidas. Por quê? Porque é o pessoal que pega para fazer. Então, por exemplo, eu conheço muito bem fazer planilhas no computador. Então, perceba que isso é uma habilidade técnica, é o fazer, entendeu? Então, isso o pessoal operacional tem que ter mais desenvolvido do que o pessoal estratégico. Concorda comigo que o seu diretor não vai pedir, não vai ficar fazendo planilhas. Não vai, ele vai pedir para alguém fazer, ok? Assim que funciona. Então, eu preciso de pessoas que tenham mais habilidades ou habilidades diferentes de mim para que tudo isso se complemente. Tá certo? Então, volto a dizer, não é que um é mais importante do que o outro, nem nada, de forma alguma. É que para cada cargo, para cada nível, eu preciso de certas habilidades, né, mais desenvolvidas, em cada um deles. Tudo bem? Então, isso é o que são os níveis da administração e as habilidades que cada um tem que ter, tá certo? Então, só recapitulando, no nível estratégico, habilidades conceituais, no nível gerencial, habilidades um pouco mais desenvolvidas, que são as humanas, e no nível operacional, habilidades mais desenvolvidas são as habilidades técnicas, tá certo? Mas, volto a dizer, todos eles têm todas as habilidades. Só que, dependendo do cargo, dependendo da sua hierarquia dentro da empresa, às vezes uma é mais desenvolvida do que a outra. Tranquilo? Tudo bem? Né? Então, espero que você tenha compreendido esse conteúdo, tá certo? Volto a me colocar à disposição, caso você tenha, né, não tenha compreendido alguma coisa, faz a pergunta lá, já aproveita, dá um joinha, né? Segue a gente no canal e vamos aproveitar o próximo vídeo ainda mais. Valeu? Até mais.